a dificuldade que a maior parte dos executivos tem de tirar o máximo partido do potencial das pessoas, o máximo partido do potencial das suas equipas. Então é sobre isso que eu vou tentar hoje trazer algumas ideias, e algumas ideias que eu espero que vos sejam úteis, tá? E se calhar vou começar por aquilo que eu acho o mais importante de tudo. Então eu vou começar por explicar talvez aquilo que é a base da performance de uma equipa. A base da performance de uma equipa. Qual é a base da performance de uma equipa? Por incrível que vos possa parecer, a performance de uma equipa depende da forma como os membros da equipa atuam entre si. É uma questão até de psicologia de grupo, há uma questão de performance grupal. E do que é que depende a performance grupal? A performance do grupo depende da média da performance dos colaboradores individualmente, tá? Se nós avaliarmos, até posso desenhar aqui, se nós avaliarmos individualmente a performance dos colaboradores e distribuirmos essa performance por aquilo que em estatística nós chamamos uma curva normal, uma distribuição normal, nós vamos perceber que temos 20% da equipa, ou dos colaboradores, desculpem, 20% dos colaboradores têm uma performance superior aos outros 80%, tá? 20% têm uma performance superior aos outros 80%. Depois vamos ter, na outra ponta da curva normal, vamos ter outra franja, onde eu vou selecionar 10% que têm uma performance inferior. Desculpem quem está a ver no Instagram, o Instagram tem imagem invertida, mas eu penso que vai dar para entender na mesma. Na outra ponta, vamos ter 10% que têm uma performance comparativa, reparem que nós estamos sempre a falar de performance comparativa, inferior à dos outros colaboradores, tá? E depois vamos ter em torno de uma determinada média o resto da equipa, tá? Isto é assim em todas as empresas, isto é estatística, não há forma de ultrapassar isto. Seja qual for a empresa, seja em que situação for, quando medirmos comparativamente a performance dos colaboradores, podemos selecionar os 20% melhores, os 10% menos bons e os 70% que estão em torno da média, tá? É sempre uma performance comparativa. Então, qual é a primeira noção como líderes empresariais que eu acredito que nós precisamos ter? Que a nossa função é a de deslocar a média para o lado positivo, tá? Então, se eu tenho um lado que são os de melhor performance e um lado com os de menor performance, a minha preocupação como líder é deslocar a minha média para o lado mais positivo, tá? Então, a dinâmica de uma equipa, a dinâmica grupal, depende sempre da performance média dos colaboradores. Da performance média dos colaboradores. Missão do líder, puxar a performance média dos colaboradores para o lado do mais, tá? Isto é estatística, pessoal. Isto são leis da estatística, não é discutível. Tá? Não há concordar ou não concordar. É a mesma coisa que concordar ou não concordar com a lei da gravidade. Isto é estatística. O que é que eu admito que vocês possam depois discutir? É sobre a forma de puxar a média para o lado positivo, tá? As ideias sobre puxar a média para o lado positivo é que são todas discutíveis. Há líderes com estilos totalmente diferentes que conseguem um bom resultado, ok? Eu não estou aqui a discutir o estilo, a mim cabe mostrar-vos a dinâmica, vocês escolhem o estilo de atuar sobre essa dinâmica, tá? Então, primeira noção, isto é verdade em todas as empresas, a nossa missão é puxar a média para o lado do mais, para o lado positivo, ok? Então, continuamos a falar de estatística,
a partir do momento em que nós sabemos que temos que puxar a média para o lado positivo e que temos, não tem que ser 50% dos nossos colaboradores, mas uma parte importante, tendencialmente 50% dos nossos colaboradores. Porque é que eu não digo que não tem de ser 50%? Porque uma coisa é a média e outra coisa é a mediana. Mas não vamos entrar aqui em detalhes estatísticos. Mas temos aqui uma parte importante dos nossos colaboradores abaixo da média. Isto significa que todos estes colaboradores estão a puxar a média para trás. Tá? Todos estes colaboradores estão a puxar a média para trás. O que é que nós, líderes empresariais, tendemos a fazer? Tá? Qual é a nossa tendência? A nossa tendência é dedicar o máximo do nosso tempo, dedicar o máximo do nosso esforço exatamente aos colaboradores que não têm tanta performance. Tá? Nós colocamos as nossas horas de trabalho, nós colocamos a nossa atenção, nós colocamos o nosso esforço. Às vezes até somos obrigados a estar lá por uma questão de correção de alguns erros feitos, mas nós tendemos a passar a maior parte do tempo com os colaboradores de menor performance e muito menos tempo com os colaboradores de maior performance, exatamente porque pensamos que eles não precisam de ajuda. Nós pensamos, não, todos aqueles fazem o trabalho deles bem feito, não precisam de ajuda, quem me dera que todos fossem assim, e então dedicamos-lhes muito menos atenção. Ora, este é o primeiro erro estatístico, em termos de leis da estatística, é o primeiro erro matemático que o líder tende a cometer. E porquê? Vocês imaginem, vamos agora pensar que aqui temos terreno mais fértil e aqui temos terreno menos fértil. E vamos pensar que nós somos agricultores. Eu quero passar quase todo o meu tempo a dedicar ao meu terreno menos fértil e não dedico tempo ao meu terreno mais fértil porque as coisas lá crescem sozinhas. Vocês estão a imaginar um agricultor fazer isso? Claro que não, não é? O agricultor vai colocar muito mais esforço deste lado porque é este lado que lhe vai garantir a colheita. Mais ainda, se voltarmos aqui à estatística, e uma vez que a nossa preocupação é fazer a média progredir, se eu trabalhar aqui o lado mais fértil dos meus colaboradores, aqueles que têm melhor performance, aqueles que pegam em tudo aquilo que nós fazemos e fazem ainda mais, tudo aquilo que nós lhes damos e fazem ainda mais, se eu me dedicar a estes, eles evoluem ainda mais. Ou seja, a performance deles progride ainda mais. Ao progredir ainda mais, o que é que acontece à média? A média vem atrás. Ou seja, se eu dedicar mais tempo, se eu der mais treino, se eu der mais apoio, se eu der melhores condições, se eu der mais incentivos aos melhores colaboradores da empresa, eles vão ser ainda melhores e arrastam a média positivamente. Nós temos outro fenómeno estatístico e eu continuo a falar apenas de matemática, tá? Apenas de fenómenos estatísticos, são leis da estatística. Nada do que eu disse até agora é discutível, tá bem? Vocês podem não gostar do que eu digo, mas é estatística. Há um fenómeno da estatística que se chama convergência para a média, tá? Convergência para a média. O que significa que é como se houvesse uma pressão nas duas pontas da curva normal, para a média, tá? O que significa o quê? Significa que quando eu consigo puxar a média para o lado positivo, eu consigo puxar estes colaboradores também para uma melhor performance, tá? Então, uma das primeiras recomendações que eu faço é dedicar muito mais energia do que nós estamos a dedicar a estes colaboradores e talvez dedicar um bocadinho menos a estes. Tá? Esta é uma lição matemática. Tá? Se vocês quiserem depois refinar isto com a vossa forma de estar, com os vossos valores, acho que fazem muito bem. Eu continuo a dar lições apenas de matemática. Continuando na matemática, antes que vocês comecem a agredir-me e a atirar-me coisas e a não gostar daquilo que eu vou dizer, porque aquilo que eu vou dizer agora não é politicamente correto, mas é matematicamente correto, tá? Não é uma recomendação, não é sequer uma sugestão, é apenas uma constatação matemática, tá? Se eu eliminar
E eliminar significa dispensar. Tá? Se não é uma recomendação, não é uma sugestão, é uma constatação matemática. Tá? Se eu dispensar os meus colaboradores de menor performance, imediatamente a média sobe. Se a média sobe, todos os colaboradores sobem em função da média, incluindo estes. Tá? Incluindo estes desta ponta. Agora, não, mas a gente não pode dispensar as pessoas. Aí já é uma escolha vossa. O que vocês fazem com a evidência matemática já é uma escolha de cada um, que depende dos nossos valores, da nossa forma de estar, da nossa maneira de lidar com os outros. E nós temos líderes a seguir caminhos totalmente diferentes e a terem bons resultados. Ok? Por exemplo, na General Electric, é um exemplo que eu costumo dar, é o exemplo mais extremo. Eles gerem tudo isto matematicamente. É preciso entender que é uma empresa de engenharia, é uma empresa que é gerida pelos números em todas as suas áreas, e na General Electric, a cada ciclo de 2 anos, dispensa-se os 10% colaboradores de menor performance em todos os níveis da hierarquia. Tá? Em todos os níveis da hierarquia, incluindo o nível de presidência. Se vocês pensarem que o grupo General Electric deve ter umas 180 empresas e que os presidentes das empresas do grupo General Electric são considerados as maiores cabeças da gestão a nível mundial, sendo uma das melhores escolas de gestão, quem chega a presidente de uma daquelas empresas é porque é de facto o top das galáxias. E a cada 2 anos eles sabem que 10% vai embora. E porquê é que 10% vai embora? E é perfeitamente mecânico. Não há cunhas, não há facilitismo, não há flexibilidade, não há nada. 10% com menor avaliação vão embora. Pessoal, só para lembrar, isto não é uma recomendação, não é? É simplesmente contar uma história daquilo que uma empresa faz. Não é? Temos as outras empresas que nunca dispensam ninguém. Temos o caso do, sei lá, a Delta aqui em Portugal, o comendador Rui Nabeiro, é uma das coisas que ele tem orgulho, e acho que muito bem, de que nunca dispensou um colaborador. Tá? Então são 2 estilos completamente diferentes, os 2 têm bons resultados, ordens de grandeza diferentes, mas não estou a dizer que um estilo é melhor do que o outro, estou a dar-vos a noção de que eu posso ter estilos completamente diferentes, continuo a ter que gerir matematicamente a curva normal. Então, por exemplo, na General Electric, 10% a cada 2 anos dos presidentes e em todas as linhas hierárquicas vão ser dispensados. Eles sabem que isto cria uma pressão matemática na curva normal para haver sempre uma super performance, tá? É uma pressão matemática, eles sabem. Obviamente que eles dão chance às pessoas que têm menor classificação em termos de avaliação, vão-lhes dando planos de desenvolvimento para que eles possam aproximar da média, e quando não conseguem, passam 1 ano, passaram 2 anos e têm que encontrar outro lugar melhor para ir trabalhar. Eles também precisam de fazer isto, para dar em todas as linhas hierárquicas a noção de que a cada 2 anos se libertam lugares nas linhas hierárquicas acima e que, portanto, os melhores colaboradores a cada 2 anos têm espaço para poder progredir, tá? Então, em relação à curva normal, até aqui foi só matemática, até aqui eu não dei sequer opiniões, há pessoas que gerem a curva mais agressivamente, há pessoas que gerem a curva de forma menos agressiva, está tudo bem com isso, cada um vai escolher o que lhe funciona, o que funciona melhor para si, tá? Outras ideias que eu quero partilhar convosco. Se eu quero tirar o máximo proveito da minha equipa, eu preciso de ter colaboradores de elevado nível, de elevada qualidade. Tá? É como uma equipa desportiva. Se eu não tiver os melhores atletas, dificilmente eu consigo ganhar. Ok? Portanto, quanto melhor a qualidade dos meus atletas, maior a minha probabilidade de ganhar. Bons atletas com uma boa liderança, probabilidade de ganhar muito elevada. Bons atletas com uma má liderança, a probabilidade de ganhar baixa.
por muito boa que seja a liderança, se os atletas não tiverem qualidade, a probabilidade de ganhar também baixa. Cenário pior, má liderança, maus atletas, tá? Numa empresa não é muito diferente. Então, eu preciso de ter colaboradores da melhor qualidade que for possível. Se eu conseguir ter aquilo que eu chamo os players classe A, os colaboradores classe A, que são aqueles que estão normalmente ali no top 20%, no top 20% da curva normal, não é? Aqui deste lado, se eu conseguir ter uma percentagem grande de colaboradores deste lado, eles tendem a puxar a média, a equipa tende a ter melhor performance. Então, eu preciso de bons exemplos na empresa que mobilizem, que inspirem, que ajudem a envolver os outros também em termos de resultados, tá? Agora vamos a algumas coisas extremamente práticas que eu acho críticas para termos uma boa performance da equipa. Primeira coisa, é crítico haver objetivos claramente definidos na empresa, tá? É crítico haver objetivos claramente definidos na empresa. Eu não posso exigir performance se os objetivos não são claros. Eu não posso exigir performance se as pessoas não têm claros quais são os resultados que precisam de atingir. E mais ainda, eu preciso de ter um objetivo comum, tá? Um objetivo que é comum a todos os departamentos, um objetivo que é comum a toda a empresa, um objetivo que todos os colaboradores saibam que é o objetivo que em grupo tentamos atingir, tá? Então, este objetivo comum é absolutamente crítico. Outra coisa absolutamente crítica para tirarmos partido do potencial das pessoas que trabalham connosco é o desenho de planos, tá? Eu sei que sou chato, estou sempre a falar dos planos, mas eu continuo a ver que as pequenas e médias empresas não desenham planos, não escrevem os seus planos, não preparam os seus planos. Reparem uma coisa, o que é um plano? Aqui de uma forma rápida e até simplista, se vocês me permitirem, a ligeireza, um plano é a antecipação das atividades que precisam de ser desempenhadas para atingir o objetivo, para atingir um resultado que nós pretendemos. Se eu não desenho um plano, se eu não antecipei as atividades que devem ser desempenhadas e o nível com que devem ser desempenhadas, eu não posso esperar que a minha equipa saiba quais são e que as desempenhe. Sem um plano, as pessoas estão obrigadas a muito mais esforço para muito pior performance. Tá? Eu estou a ver que há muitos comentários aqui ao lado, pessoal, fiquem tranquilos que eu já vou olhar para todos, tá? Já vou comentá-los a todos. Portanto, continuem a fazê-los, que faz parte aqui do nosso direto. Eu só não quero quebrar aqui o raciocínio, depois eu vou vê-los todos. Tá? Então, planear é crítico para eu otimizar a performance de uma equipa. Toda a gente saber quais são as suas tarefas, quais são as atividades que deve desempenhar e os níveis de qualidade e até os calendários, os prazos em que deve desempenhar, é absolutamente crítico. Outra coisa absolutamente crítica é medir a execução das pessoas, que é outra coisa que a maior parte das PMEs não fazem. Portanto, eu dou um conjunto de atividades para cada pessoa desempenhar, dou-lhe uma perspectiva de um nível qualitativo e quantitativo que deve ser atingido, dou-lhe prazos, mas depois tenho que medir operacionalmente se essas atividades estão a ser desempenhadas com o nível de qualidade que foi previsto. Se eu não antecipo as atividades e se não meço o progresso, as pessoas não sabem se estão a ganhar o jogo ou a perder. As pessoas não sabem se estão ou não no caminho certo. Tá? Então, todas estas coisas são críticas para eu conseguir deslocar a média da performance dos meus colaboradores no sentido positivo. Eu não posso esperar simplesmente estar a trazer as pessoas para trabalhar comigo, estar a pedir-lhes esforço e à espera que o resultado apareça como se ele não aparecesse de uma sucessão de causas a montante que devem ser desempenhadas e que devem estar perfeitamente identificadas. Tá? Então, definição de objetivos, planeamento, medição da execução e afinação
até atingirmos o resultado, são coisas absolutamente críticas, tá? Outras coisas importantes. Eu preciso de processos, tá? Eu preciso de processos. E o que são processos? É a antecipação da forma como as coisas devem ser feitas, tá? Preciso de processos, preciso de procedimentos para que a forma como as coisas são feitas não seja aleatória, não dependa do arbítrio ou da inspiração de cada pessoa, mas depende, sim, daquilo que foi testado e comprovado como estando certo, tá? Como funcionando bem. Então o processo tem que estar registado. A forma como a coisa deve ser feita tem que estar registado. Pode estar registado por escrito, pode estar registado em vídeo, pode estar registado em áudio, mas é importante que esteja registado para que, quando há falhas, nós possamos validar o processo em vez de estar a culpar a pessoa. Tá? Então, valida-se o processo, confirma-se o processo. Se houver falhas, a pessoa tem que ser melhor treinada no processo. Agora, muito importante o que eu vou dizer agora. Nós não podemos sobreprocessualizar uma empresa. Não podemos, na minha opinião, tá? Agora estou a entrar no campo em que é a minha opinião. Eu acredito que nós não devemos sobresistematizar uma empresa, sobreprocessualizar as coisas. E porquê? Porque quando eu ponho mais atenção nos processos e nos sistemas do que ponho nas pessoas, as pessoas começam a tender a seguir o processo alienadamente. As pessoas começam a seguir o processo pelo processo, em seguir a atividade e a tarefa pela tarefa, em vez de seguirem o processo em função do resultado que é preciso ser atingido. Então, eu devo sempre privilegiar o resultado face ao processo. Então, a sobresistematização costuma ser um problema nas empresas. Porquê? Porque traz alienação, esvazia a criatividade e, mais importante de tudo, esvazia o envolvimento do colaborador. E o que é o envolvimento? É exatamente a execução em função do resultado. Tá? Então, muito importante isso, não sobreprocessualizar. Então, mas se eu não sobreprocessualizo, mas ao mesmo tempo quero que as coisas saiam consistentemente bem, a tal execução consistente que eu falo muitas vezes, como é que eu consigo isso? E é aí que entra a cultura da empresa, tá? É aí que entra a cultura da empresa. E o que é a cultura? A cultura é o conjunto de princípios, é o conjunto de regras, é o conjunto de hábitos comportamentais que são transversais a todos os colaboradores da equipa. Porquê é que uma cultura é importante? Porque uma cultura orientada para resultados, uma cultura orientada para o progresso da empresa, uma cultura orientada para o serviço do cliente, uma cultura orientada para o cuidado uns com os outros, faz com que eu consiga, mesmo dando um pouco menos de atenção ao processo, ou mesmo tendo o processo um pouco menos estruturado, eu entendo qual é o resultado que deve ser atingido e consigo reproduzir esse resultado. Para vocês verem aqui a relação entre cultura e processos. Vocês acham que os nossos clientes preferem que a nossa empresa seja altamente eficiente e gere margens elevadas, ou que esteja totalmente focada em resolver os seus próprios problemas, os problemas do cliente, tá? Em resolver os problemas do cliente. O que é que vocês acham que preferem? Obviamente os clientes querem a segunda. Os clientes não querem saber se os meus processos são eficientes, os meus clientes querem saber se eu resolvo os problemas deles. Cultura traz excelência. Cultura traz resolução dos problemas dos clientes, dos desafios dos clientes. Os processos trazem consistência e eficiência. Então, o que nós procuramos aqui é um equilíbrio entre a dose certa de processos e a cultura certa para produzir um resultado. Tá? Depois precisamos de treino. Tá? Treinar as pessoas, formar as pessoas. É absolutamente crítico treinar e formar as pessoas. Última ideia que eu quero aqui partilhar convosco. Uma das principais lições sobre liderança é a lição entre
daquilo que é o poder duro e o poder suave. Eu costumo chamar de poder duro e poder suave, em rigor é entre o poder coercivo e o poder da atração. O que é o poder coercivo? O poder coercivo é a capacidade que um chefe tem de exigir, eu não queria dizer obrigar, mas de exigir a um colaborador o cumprimento de uma determinada tarefa. É, tu vais fazer porque eu posso, porque eu é que tenho a superioridade hierárquica. Tu vais fazer porque eu tenho na mão a tua continuação ou não na empresa, o teu progresso ou não na empresa. Tu vais fazer porque eu tenho poder sobre ti. Tá? Alguma forma de poder sobre ti. Isto é o poder coercivo. É um mau poder, já vamos discutir isso. Já vamos discutir isso. Qual é o poder da atração? O poder da influência. É o poder de fazer com que a pessoa escolha fazer as coisas. Tá? Ela dá não porque é obrigada, mas porque ela quer dar. Ela dá não porque é obrigada, mas porque ela escolheu seguir-me. Esse é o poder da atração. Qual é a diferença entre um e outro? É que se eu conseguir envolver as pessoas, se eu conseguir inspirar as pessoas, se eu conseguir influenciar as pessoas, se eu conseguir atrair as pessoas, elas dão tudo de si. Tá? Elas dão o seu máximo, elas dão o seu melhor. Quando a única coisa que eu consigo é coagir as pessoas, é ser aquele líder mais duro, aquele chefe mais tradicional, em que usa aquilo que tem que usar, mostra o seu poder, mostra a sua hierarquia, mostra a sua força. Tá? Esse poder coercivo, esse poder mais duro, quanto é que as pessoas dão? As pessoas tendem a dar o mínimo para evitar um problema. Tá? Então, numa, as pessoas dão o seu melhor. Na outra, as pessoas dão o mínimo para evitar um problema. Então, se eu puder escolher, eu prefiro o poder suave ou o poder duro. Eu prefiro o poder da atração ou o poder da coação. Então, podemos nós deduzir que o poder da coação é um mau poder? Bom, eu acho que essa conclusão é uma conclusão precipitada. Tá? É uma conclusão precipitada. Eu não diria que o poder da coação é um mau poder. Talvez seja uma ferramenta de que nós não podemos prescindir. Agora, muita atenção ao que eu vou dizer, porque este é o detalhe crítico, que é uma ferramenta de último recurso. E quando eu digo último recurso, nada mais funcionou. Nada mais funcionou. Tentou-se tudo e mais alguma coisa, e nada mais funcionou. Nessa altura, talvez, nós tenhamos que usar o poder coercivo. Nessa altura, talvez nós tenhamos que dizer, faça-se assim, porque eu tenho o poder de implementar isso, tá? Porque eu tenho a hierarquia do meu lado. Então, faça-se assim. Mas é quando mais nada funcionou, tá? Ferramenta de último recurso. Quer dizer que eu tentei usar o poder da atração até ao limite das minhas capacidades e às tantas não sobrou mais nada e eu tive que usar o poder coercivo. Mas é altamente indesejável. Tá? O que é grave na esmagadora maioria das empresas onde isto acontece? É que se usa o poder coercivo gratuitamente. Usa-se muitas vezes a força, entre aspas, não a física, mas a força da hierarquia, a força da coação, em assuntos menores. E isso é que eu acho altamente pernicioso. Então, como ferramenta de último recurso, que nós não queremos usar nunca em hipótese alguma, sim, às vezes tem que ser. Caso contrário, eu acho que o poder suave, o poder da atração, faz um muito melhor trabalho.